Minha primeira provocação, meu caro Domênico, vai na linha da constatação de que a civilização está numa encruzilhada, que nós percebemos de diversos livros, especialmente de alguns dos seus. Essa encruzilhada que leva à sociedade desorientada, que está no subtítulo do seu livro, essa encruzilhada em que precisamos escolher um caminho, este modelo civilizatório ou um outro, estamos desorientados, nós temos que jogar a responsabilidade da desorientação, obviamente, a economia, mas eu creio que os dois grandes responsáveis somos nós, os políticos, e nós, os intelectuais. Os políticos, porque não estamos sabendo como reorientar o modelo civilizatório, até porque a nossa atividade de político é local e de curto prazo. Não é civilizatório, não é de longo prazo. Nós temos que pensar nos eleitores, e aí não pensamos na próxima geração. Temos que pensar onde moram os nossos eleitores, aí não pensamos no planeta Terra. Mas os intelectuais deveriam ter saído na frente, formulando propostas para que os políticos adotem. E nós não estamos vendo grandes pensadores, outros como você. A minha pergunta é simples. Diante dessa desorientação, você acha que a gente vai ter tempo para reorientar o modelo civilizatório? Ou antes de conseguir isto, nós vamos ter uma grande catástrofe ecológica e nós vamos ter uma grande catástrofe ética na consolidação da desigualdade. Ou seja, vai dar tempo para a gente consertar todo o estrago desses 200 anos da civilização industrial? Devo fare due premesse. La mia teoria generale è che noi abbiamo avuto tre grandi períodos históricos. Um primeiro que foi muito longo, que começa com a Mesopotâmia e depois acaba com o Iluminismo. Portanto, ele tem uma duração de 5.000 anos, em torno desses anos. A sociedade teve como epicentro o econômico e cultural, a agricultura e o artesanato. Depois, a partir da metade dos 700 até os anos 900, por 200 anos, nós tivemos uma sociedade que foi completamente nova, que nós chamamos de industrial, onde o epicentro do sistema foi a fábrica, foi a produção em grande escala de bens materiais, com alguns valores, como pode ser a velocidade, como a hierarquia, o machismo e assim. Podemos continuar. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, começamos a terceira fase, que eu chamo de pós-industrial, que é onde ainda permanece muito importante a agricultura, também permanece muito importante a indústria, mas a centralidade é assumida pela produção em grande quantidade de bens materiais. E os bens imateriais também são os serviços, as informações, os símbolos, os valores e a estética. Então, a primeira premissa é que na sociedade rural e na sociedade industrial, era muito simples fazer essas perguntas e era difícil responder essas perguntas, né? E na sociedade pós-industrial é muito fácil responder as perguntas, mas é muito difícil fazer as perguntas. Portanto, nesse momento, o papel mais difícil foi assumido pelo Cristóvão. Não sou eu que devo responder facilmente. O segundo elemento, a resposta se encontra na tese do meu livro e parte de uma constatação. A ideia de escrever este livro veio no Brasil durante um seminário há 2 anos atrás, um seminário que foi com os gerentes top da grande empresa, que foi a empresa Globo. E o que eu verifiquei é que há 20 anos atrás, quando eu vim a primeira vez
da Itália. A Itália era eufórica naquele momento e o Brasil estava deprimido. Depois, 10 anos atrás, quando eu voltei todos os anos, e 10 anos atrás, a Itália estava deprimida e o Brasil estava eufórico. Então, a relação foi invertida. Depois eu voltei o ano passado e este ano, e a Itália e o Brasil também estão deprimidos. Então, tem algum movimento da depressão, e como eu viajo do mundo inteiro, eu verifiquei que a depressão é planetária, é mundial. Então, como sociólogo, eu me perguntei o que está acontecendo? Por que essa depressão? Porque, embora nós temos esse mundo muito mais rico, o planeta produz 3 pontos a mais do PIB. No mundo inteiro nós temos máquinas que nos aliviam a vida, temos eletrodomésticos que nós calculamos que uma dona de casa americana tem eletrodomésticos que são equivalentes a 33 escravos da época grega e da época romana também. Nós temos analgésicos contra a dor, abbiamo meios de transporte muito mais simples, e nós estudamos muito mais, e também temos as possibilidades de acesso à democracia, e nós continuamos deprimidos no mundo inteiro. O que está acontecendo? E eu percebi que essa depressão provém do fato que estamos desorientados. Nós não temos princípios, não temos diretrizes as quais nós podemos informar a nossa existência. Por exemplo, é muito difícil dizer que se um quadro é bonito ou feio, uma obra de arte, é difícil entender também se uma ação é boa ou ruim. É difícil entender também se o que está dizendo a televisão é verdade ou é falso. Então, é difícil também entender as coisas de esquerda e de direita. É difícil entender as coisas públicas e privadas. É difícil também entender o que é mulher e homem. Então, é difícil entender o que é vivo e morto. Inclusive, o que está acontecendo, essa dificuldade que não se encontrou em nenhuma das fases precedentes da história humana. E refletindo sobre isso, eu começo a entender que a nossa sociedade pós-industrial é a primeira sociedade na história da humanidade que não possui um modelo de referência. Todas as sociedades anteriores, todas as civilizações anteriores nasceram com base a um projeto teórico. Primeiro, temos esse projeto teórico, depois temos uma execução, uma realização prática. Por exemplo, o Império Sacro-Romano nasceu do Evangelho, dos escritos dos padres da Igreja, por exemplo. Os estados nacionais, as nações, nasceram da idade do Montesquieu, de Smith, das ideias de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert. A Itália, por exemplo, foi unificada por Cavour, que foi um grande político. Cavour conseguiu a unificação da Itália porque tinha nas suas costas a ideia de Gilberto, de Catania, de Mazzini, de Beccaria. Quais são as ideias que possuem nos próprios costas os governantes de hoje? Quais são as ideias que o Putin, Obama, Dilma, Napolitano têm sólidas? Talvez nenhuma. Alguns dias atrás, foi publicado no Corriere della Sera, que é um jornal importante italiano, foi publicada uma matéria muito interessante sobre quais são os pontos de referência de Matteo Renzi. Matteo Renzi é o chefe do governo italiano atual. E tínhamos uma galáxia de princípios atrás das ideias, das ações e das ideias de Matteo Renzi. Tem alguns pensadores cristãos, mas também tem alguns empresários que não são honestos. Temos também Mickey Mouse, tem também a Coca-Cola por trás. Então, na prática, nós temos um patchwork
um modelo de ideias misturado. E a mesma coisa acontece para Putin e com certeza para Obama também acontece a mesma coisa. Então, quem tem essa culpa se os políticos não possuem essas ideias precisas com as quais podem agir? Bom, na minha opinião, a culpa é dos intelectuais. No início dessa cadeia, nós temos os intelectuais e, na prática, nós temos a economia que destruiu a política. As finanças também destruíram a economia e as agências de rating também destruíram as finanças. Portanto, tudo foi reduzido a um sistema que possui algumas regras. E depois tem e depois obedece às agências de rating, que é um paradoxo. 50 pessoas no mundo decidem a economia inteira e eles fazem isso sem ética, sem estética, sem princípios e sem nenhuma base intelectual. Portanto, na minha opinião, essa é a culpa dos intelectuais. Porque parece que eles perderam a coragem, porque os grandes intelectuais dos 700, eles, enquanto o Estado era absoluto, o rei podia assassinar e matar a qualquer um. A igreja também tinha um poder muito forte com a Inquisição. Também no final foi queimada uma mulher que foi acusada de bruxaria. E naquela situação tão terrível, tivemos umas 40 jovens, uns 20 na França, umas 10 na Inglaterra e outros 10 na Itália, que arriscavam a própria vida, a prisão. Eles conseguiram contribuir com ideias muito novas, com a regra da igualdade, da justiça, da fraternidade, aquelas ideias que depois saíram na Revolução Francesa e no Estado burguês dos 800. Mas nós, os intelectuais atuais, nós não arriscamos nada. Vocês, sim, arriscaram durante o governo militar. Vocês arriscaram andar em prisão, o exílio também. Alguns também se arriscaram. O meu amigo Frei Beto, com quem eu escrevi um livro, ele arriscou também com a tortura. A Dilma, de fato, também foi presa, foi torturada. No Brasil, os intelectuais arriscaram muito. Arriscaram arriscaram com Condorcet, que ele também perdeu a vida para se arriscar. Nós, os intelectuais nos Estados Unidos, na Europa, nós não arriscamos nada e nós não produzimos ideias novas. Portanto, eu respondo à tua primeira pergunta dizendo que, não sei se eu me prolonguei muito na minha resposta, mas eu precisava contextualizar o meu pensamento. Então, eu acredito que a culpa principal é dos intelectuais neste momento. No seu otimismo, você acha que temos tempo para encontrar um novo rumo, um novo modelo, antes de uma grande catástrofe? Bom, acredito que sim, porque é isso que aconteceu durante toda a história da humanidade. A história humana arriscou muito as catástrofes, sobretudo de caráter ecológico. Então, nós hoje pensamos que o grande desafio ecológico que fala do planeta provém do progresso químico, do progresso tecnológico, etc. Mas já vivenciamos períodos terríveis. Por exemplo, o Império Romano desmatou completamente, destruiu todo o bosque de quase toda a Europa. E arriscamos, claro, uma catástrofe ecológica incrível naquela época. Depois os seres humanos entenderam isso. Eu posso, inclusive, dizer um exemplo. Uma das causas principais da possível catástrofe ecológica esse encantamento da humanidade pela velocidade. A velocidade se encontra na base de todos os nossos desastres ecológicos, mas é a base também do nosso desastre psicológico. Todo o estresse provém desse desafio na velocidade, e depois isso é reduzido em lentidão. Porque a cidade mais lenta do mundo é São Paulo, onde todos querem andar rapidamente.
E como todos querem ir depressa, então todos ficam aí parados por 4 horas por dia. Esse é o que eu chamo o grande manicômio do mundo, que é a cidade de São Paulo. 18 milhões de loucos fechados lá numa cidade. Mas eu penso que atualmente tem esse início dessa procura desse modelo alternativo ao modelo industrial, porque essa procura da velocidade é típica da sociedade industrial. E agora o que eu vejo no mundo inteiro, eu vejo grupos que trabalham para tudo que é muito mais lento. Slow food, slow tourism, slow sex. Até isso temos grupos no mundo inteiro que trabalham para a lentidão. Depois temos também grupos que trabalham para decrescer. Eu penso em Latouche, Illich. Então temos grupos no mundo todo onde está sendo criado esse início desse paradigma completamente novo, que não está mais baseado na velocidade, está baseado na lentidão. Não é mais baseado nessa visão machista, tem uma visão feminista da vida. Nós temos que levar em consideração um fato. Em 2020, em 6 anos praticamente, 60% das pessoas formadas serão mulheres e 60% também dos que possuem um mestrado serão mulheres. E as mulheres também terão homens muito mais jovens do que eles. Então nós vamos viver uma realidade extraordinária, inexorável, que as mulheres podem ter um filho sem ter um marido, por exemplo, e os homens não podem fazer um filho sem ter uma mulher. Isso já determina uma mudança de gerações que me dá muita esperança. Eu creio que